Pessoal, agora nós vamos estudar um assunto novo, que é a convocação do contratado. Só para você entender o que é isso aqui, na verdade eu vou até melhorar esse nosso título. Apesar de eu colocar aqui a convocação do contratado, eu vou colocar como convocação do licitante vencedor. Vai ficar mais adequado aqui o título desse bloco da nossa aula. Deixa eu explicar de que assunto que nós estamos tratando aqui. Pensa comigo na seguinte situação. Vamos pensar no concurso público. Quando você termina um concurso público, você passa no concurso público em primeiro lugar. Estudou, passou em primeiro lugar, aquela felicidade toda. Mas eu te pergunto, você já é contratado pela administração pública pelo simples fato de você passar em primeiro lugar e o concurso ser homologado? Não. O concurso foi homologado, você vai ficar ali esperando o momento tão sonhado que é a sua nomeação. O que é a nomeação? É o ato da autoridade competente que te convoca para tomar posse, para assinar o seu termo junto com a administração. Vamos pensar a mesma regra nos contratos administrativos. Quando a administração termina a licitação, adjudica o objeto ao licitante vencedor e homologa a licitação, esse camarada que venceu a licitação, ele não foi contratado. Inclusive, a adjudicação nem gera direito subjetivo à contratação. Só gera uma preferência, só gera uma prioridade, uma expectativa de direito. O que nós precisamos para efetivamente assinar o contrato? Que a administração pública convoque o interessado para que ele compareça e assine o contrato ou retire, assine o documento equivalente. Isso é a convocação do licitante vencedor. Como que funcionam as regras? As regras funcionam lá no artigo 90. O artigo 90 da Lei de Licitação fala para a gente o seguinte. Ele diz assim, a administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato. Então a administração vai lá e convoca o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente. Essa convocação ela vai acontecer dentro de um prazo e também nas condições que são estabelecidas no edital de licitação. E o que acontece se a administração convoca o licitante interessado no prazo e nas condições do edital, mas ele não comparece para assinar? Pensa comigo na seguinte situação. Lembra? Quando a administração convoca você para participar, para tomar posse, e você não toma posse, você deixa vencer o prazo, você perde o direito de tomar posse. Não adianta daqui a 6 meses você pegar e aparecer, não, é o seguinte, eu estava viajando, estava em Fernando de Noronha, comemorando a aprovação, sabe como é que é, né? Nem vi que eu tinha sido nomeado, então compareci agora para tomar posse. Pode isso? Não. Aí você olha, mas como assim vocês nomearam o segundo colocado? Eu sou o primeiro, eu tenho direito. Perdeu. Não compareceu no prazo, o direito não socorre aos que dormem. Você perdeu o seu direito nesse caso. A mesma coisa aqui. Convoquei o camarada para assinar o contrato e ele não compareceu no prazo. Vai decair. O que significa decair? Decair significa perder. Ele vai decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções. E é pior ainda, tá? Lá no concurso público, se você não comparece para tomar posse, não acontece nada com você. Aqui, escreveu, não leu, o pau comeu. Não compareceu para assinar o contrato, é sanção aplicável a essa pessoa. A própria lei de licitação vai falar para a gente, lá no parágrafo 5º do artigo 90, que a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. É isso que acontece com ele, né? Não compareceu para assinar, sanção nele. Beleza, vamos começar a entender esse assunto, tá? Vou colocar aqui para vocês as nossas regras sobre a convocação. A administração pública vai lá, faz uma licitação. Ao final da licitação pública é declarado o licitante vencedor e a administração pública vai chamar esse licitante vencedor para assinar o contrato. É o nosso ato de convocação aqui. Deixa eu
apagar esse treco que ficou todo torto. Vou tentar fazer de novo aqui. Agora ficou melhor. Tá, isso aqui é a nossa convocação. A administração pública, ela termina de fazer a licitação pública e ela vai convocar quem? Ela vai convocar aquele camarada que venceu o processo de licitação. Vamos chamá-lo aqui então de vencedor. O licitante que ofertou a melhor oferta dentro da licitação pública teve a adjudicação do objeto para ele e agora ele só está esperando o momento em que a administração pública vai chamá-lo, né, para a tão sonhada assinatura desse contrato. Esse é o nosso vencedor do processo de licitação pública. A administração deve convocar esse licitante vencedor dentro do prazo e condições estabelecidas no edital para que ele venha assinar o contrato, ou se a gente não tiver o instrumento de contrato, assinar o documento equivalente ou retirar o documento equivalente, se for o caso. Essa daqui é a regra. A lei de licitações, ela não fixou, não definiu qual que é o prazo para isso. Ela só falou que a administração pública vai convocá-lo dentro do prazo previamente definido no edital de licitação. Então não existe um prazo geral. O edital que vai definir qual que é esse prazo. Quando você vai comprar um computador, por exemplo, você vai lá e pega um orçamento numa loja. A loja apresenta para você um orçamento, certo? Muito provavelmente lá naquele orçamento vai ter um prazo de validade. Vai estar dizendo o seguinte: este orçamento é válido por 5 dias úteis. Quem define isso é o vendedor. Nas licitações, quem decide isso é a administração pública. O edital de licitação vai dizer o seguinte: qual o prazo que a administração pública vai convocar ele? E uma vez convocado, qual o prazo que esse interessado terá para comparecer até a administração pública? Então eu estou falando aqui de dois prazos diferentes. O prazo de validade da proposta, durante o qual, se a administração convocar, ele tem que comparecer, sob pena de se receber as sanções, e o prazo que, uma vez convocado, em quantos dias ele tem que comparecer até a administração pública. Mas vamos pensar o seguinte: suponha que o licitante foi convocado, mas ele estava precisando de mais um tempo. Ele percebeu o seguinte: pô, administração pública, vocês me chamaram um pouquinho antes do que eu esperava, ou aconteceu uma greve, isso gerou um certo atraso, tal, vocês devem ter acompanhado no noticiário, isso, aquilo, toda essa greve, etc e tal. Eu estou precisando de uma prorrogação. A administração pública pode prorrogar? Pode. O prazo previsto, ele pode ser prorrogado de acordo com a lei de licitações, mas também não é uma bagunça, tá? Esse prazo pode ser prorrogado uma vez. E não é um direito subjetivo dele de prorrogação. O que acontece? Para que ocorra a prorrogação, nós temos que atender a 3 requisitos. 1, tem que ter uma solicitação do interessado. Ele tem que chegar para a administração e falar o seguinte: olha, eu preciso de mais prazo. Essa solicitação de prorrogação tem que acontecer ainda durante o transcurso do prazo original. Olha o que a lei de licitações fala. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante o seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração pública. Veja que interessante. Eu tenho que ter uma solicitação. Esse pedido, essa solicitação, tem que ser acompanhado de uma justificativa. E essa justificativa ainda vai se submeter a uma análise da administração pública. Essa justificativa, esse pedido, né? Essa justificativa tem que ser uma justificativa aceita, estou falando da justificativa, tá? Aceita pela administração pública. Somente atendendo a essas condições, ele vai ter direito, de fato, a essa prorrogação. Beleza, essa parte aqui está tranquila, mas agora que nós vamos começar a parte mais interessante. Se você estava gostando disso aqui, agora nós vamos entrar na parte boa. Pensa no seguinte: a administração convocou o camarada no prazo. Mas o que acontece se o vencedor, aquele que foi convocado, não comparecer?
não comparecer para assinar o contrato administrativo, para retirar o documento equivalente e tal. Pensa o seguinte, o que a administração pública pode fazer? Na verdade, é que nós temos que pensar em duas consequências. A consequência para quem não compareceu e a consequência para a administração. Vamos começar com a consequência para aquele que foi convocado e não compareceu. A lei de licitação já trouxe a consequência conforme nós vimos. Decai o direito à contratação sem prejuízo das sanções. Então ele perde, né? Vamos colocar aqui, vamos puxar o seguinte. Para o convocado. Esse convocado aqui, ele vai sofrer 2 pontos, duas consequências. Decai. Decai significa perder, tá? Decai o direito dele à contratação. Então ele não poderá mais depois comparecer e dizer que ele deveria ter sido contratado pela administração pública, sem prejuízo das sanções. Porque não comparecer é um descumprimento da sua proposta. E a lei de licitação, nós vamos ver isso aqui oportunamente. A lei de licitações tipifica a não manutenção da proposta como uma infração administrativa sujeita às penalidades previstas na lei de licitação. Mas agora, eu começo a pensar na situação da administração. Tá? Já falei qual que é a consequência para o convocado. E para a administração pública? A administração continua com um problema, porque muito provavelmente ela convocou aquele interessado para resolver algum problema da administração. O que a administração pode fazer agora? Porque o contratado não compareceu e o problema continua ali. A administração continua precisando do medicamento, continua precisando do serviço, continua precisando da obra. A lei de licitações fala o seguinte, nesse caso, faculta-se à administração pública a convocação dos licitantes restantes, que nós vamos chamar de licitantes remanescentes. Pessoal, é mais ou menos como se você pensar num concurso público. O que acontece no concurso público? Eu chamei, vamos supor que o concurso público tinha uma única vaga. Eu chamei o primeiro colocado e o primeiro colocado não compareceu para tomar posse. O que a administração pública vai fazer? Vai chamar o segundo colocado. Não é isso que ela faz? É a mesma coisa dentro das licitações públicas. Só que na licitação pública nós temos uma questão. Existe uma proposta. Quando eu falo de concurso público, o primeiro não compareceu, eu só chamo o segundo e está resolvido. Na licitação, quando o primeiro não comparece, tem um probleminha. A proposta do segundo é diferente da proposta do primeiro. E aí, como é que eu resolvo essa questão? A lei de licitações, ela nos traz uma sequência de 3 etapas para resolver essa questão. Que você deve estar perguntando, tá, vou convocá-lo na condição do vencedor. Essa é uma opção, certo? Ah, não, professor, vai convocar na condição do próprio licitante. Pode ser uma outra opção? Qual que é a válida? A lei de licitações traz, na verdade, uma ordem, uma sequência que nós temos que observar. A primeira coisa que você tem que observar é o seguinte. Olha o que o artigo 90, parágrafo 2º fala. Ele fala o seguinte. Será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Opa, calma aí. A lei de licitações está dizendo que eu vou chamar o segundo colocado, por exemplo, para cumprir o contrato na proposta do primeiro. Vamos pensar no seguinte, vou colocar um desenho aqui para você entender bem o que a gente está tratando. A administração pública fez uma licitação pública para a execução de uma obra pública. Essa obra pública, ela consistiria num prédio, tá? Esse prédio aqui iria funcionar uma nova sede, as novas instalações da administração pública. Esse prédio seria um prédio de 1, 2, 3 andares, e além desses 3 andares, nós teríamos aqui toda uma parte
que seria a fundação, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o preço total. Preço total dessa obra. Proposta do primeiro colocado, do segundo colocado, do terceiro colocado e do quarto colocado. O primeiro colocado, ele ofertou, iria fazer a obra por 10 milhões. O segundo colocado por 12 milhões. O terceiro colocado por 14 milhões. E o quinto colocado por 16 milhões. Eu vou chegar ao seguinte, eu chamei o primeiro colocado. Só que o primeiro colocado deu para trás e não compareceu. Agora eu vou chamar o segundo colocado. Só que eu chamo o segundo colocado e falo para ele o seguinte, cara, eu não posso te pagar 12. Eu só posso te pagar 10 milhões. Eu estou convocando ele nas condições do licitante vencedor. Essa que é a ideia aqui. Beleza. O segundo colocado não aceitou. Ele disse que por 10 ele não faz. O que você vai fazer? Você vai chamar o terceiro colocado. Também para fazer por 10 milhões. Qual que é a jogada aqui? Qual que é o poder de barganha da administração? Quando ela chama o segundo colocado, se o segundo não aceitar, a administração vai no terceiro. Se o terceiro aceitar, a administração fecha com o terceiro. Essa que é a pressão sobre o segundo colocado. Porque você pensa, professor, por que o segundo vai aceitar as condições do primeiro? Porque ou ele aceita, ou o terceiro colocado terá a oportunidade. Depois o quarto colocado terá essa oportunidade. Vamos supor que chega no quarto colocado, e o quarto colocado aceita fazer por 10 milhões. A administração vai fechar com ele. Essa é a lógica. Esses valores aqui são hipotéticos, obviamente, eu estou desconsiderando questão de proposta manifestamente inexequível, aquelas coisas todas. É só para contextualizar o que nós estamos tratando aqui. Então, beleza. O que a lei de licitações prevê? A primeira regra, é uma regra que eu nunca posso afastar, é que a convocação sempre terá que respeitar a ordem de classificação. Então eu não posso pular o segundo colocado, por exemplo. Quem tem prioridade de convocação é o segundo colocado. Eu vou chamar ele primeiro. Então eu sempre vou ter que observar essa ordem de classificação. Eu estava contando para vocês a primeira medida que a administração pública vai adotar. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, vou demonstrar que essa não é a única medida. Nós teremos outras medidas que serão adotadas na sequência. Então, a primeira medida, depois eu vou ter que diminuir esse quadro aqui, senão não vai caber tudo que a gente tem que colocar. Deixa eu colocar só na nossa tela, para facilitar um pouquinho. A primeira medida que nós temos, então, é a convocação que a administração vai fazer nas condições do licitante vencedor. Exatamente como eu coloquei lá no esquema para vocês. O primeiro colocado tinha uma oferta de 10 milhões e eu vou convocar todo mundo por 10 milhões. Vou tentar com o segundo colocado, vou tentar com o terceiro, vou tentar com o quarto e assim sucessivamente. Vamos supor que a administração pública passou por todos os licitantes e não conseguiu fechar com ninguém. Ninguém aceitou fazer nas condições do licitante vencedor. E aí, o que a administração pode fazer? Na Lei 8666, acabava aqui. Na Lei 8666, a administração pública simplesmente não tinha outra opção. A nova lei de licitação ela é um pouquinho mais esperta. Ela resolve esse problema da administração pública dando uma segunda opção. A administração tentou com todo mundo, ninguém aceitou. Se você for partir para uma licitação pública, provavelmente essa nova licitação ela vai sair mais cara, ela vai demorar mais tempo e etc. e tal. Então ela também não vai resolver o problema da administração pública. Então o que o legislador pensou? Pensou o seguinte, calma aí administração. Ninguém quis fechar o contrato nas condições do vencedor. Talvez aquela condição do vencedor está muito puxada, tanto que nem ele compareceu para assinar o contrato. Vamos tentar uma segunda alternativa. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o parágrafo 4º do artigo 90. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação
nos termos do parágrafo 2º desse artigo, a administração, observado o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá, inciso 1, convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção de um preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. O que a gente vai tentar aqui? Nós vamos tentar uma oferta intermediária. Como é que funciona isso aqui? Por 10 milhões ninguém aceita. Mas que tal a gente tentar uma condição intermediária? Uma condição entre 10 e 12. Vamos supor que você faça por 11 milhões. Pensa comigo o seguinte. 11 milhões é tão bom quanto 10? Não. Mas é melhor do que 12. Concorda comigo? Então, qual que é a segunda opção? A segunda opção, de acordo com a lei de licitação, é chamar o pessoal para uma choradinha, uma negociação. Eu chego e falo para ele o seguinte, olha, eu sei que, segundo colocado, você não quis fazer por 10. Mas, cara, 12 está muito caro para mim. Vamos dar uma negociada aí? Que tal a gente fazer por 10,5? Aí ele pega e fala, não, 10,5 não dá. A administração pergunta para ele, tá, e por quanto que você faz? Aí ele fala, faço por 11. Aí a administração, tá bom. Negócio fechado. A administração pública não conseguiu fechar na proposta do vencedor, mas conseguiu dar uma chorada. Conseguiu uma proposta intermediária entre a proposta do vencedor da licitação e a proposta daquele com quem ela está convocando. Ela também vai observar a ordem de classificação. Se o segundo não aceitar, ela vai no terceiro. É óbvio, né, galera, que quando ela vai negociar com o terceiro, ela vai tentar conseguir uma proposta que seja pelo menos melhor do que a do segundo colocado. Não faz o mínimo sentido chegar e fechar com o terceiro, por exemplo, por 13. Né? Porque daí, pô, eu tô pagando mais caro do que a oferta do segundo. Não é assim que funciona. Eu vou negociar com cada um deles, tentando conseguir uma proposta que não é tão boa quanto essa, mas é melhor do que o que cada um deles ofertou. E é óbvio que eu vou analisar sempre o custo-benefício, né? Não adianta, por exemplo, volto a dizer, fechar por 13 com o terceiro colocado, quando a oferta original do segundo é de 12 milhões. Aí não faz o melhor sentido. Vamos lá e vamos chegar aqui. Tá, mas professor, eu tentei negociar com todo mundo, só que esse pessoal aí é tudo mão fechada. Eles não aceitaram as negociações. Qual que vai ser o próximo passo? Se eu tentei negociar com todo mundo e ninguém aceitou, agora nós vamos para a terceira e última medida. A terceira e última medida é o seguinte, tá bom, vocês não quiseram fazer melhor. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te convocar nas suas condições. Ou seja, eu não melhorei a proposta do segundo colocado, mas eu vou chamar o segundo colocado e vou falar para ele o seguinte, eu faço pelo seu preço. Seu preço é de 12, deixa eu só terminar de escrever aqui, ó, nas condições de cada licitante. E agora é o seguinte, tá? Agora é o seguinte, nessa terceira aqui, o licitante não pode fugir. Nessa terceira, se ele não aceitar, é sanção nele. Por quê, professor? Pensa comigo no seguinte, olha o que a lei fala. Se isso aqui não der certo, a administração vai adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. Tentei negociar com esse camarada e ele não negociou, não consegui negociar com ninguém. Agora eu fecho na oferta dele. Aí a lei de licitações, ela já colocou pra gente aqui no parágrafo 5º, que a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar o instrumento no prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida. Então ele tem que cumprir a proposta dele, sob pena de receber uma penalidade. O parágrafo 6º ainda fala o seguinte, a regra do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados da forma do inciso 1 no parágrafo 4º desse artigo. O que o inciso 1 do parágrafo 4º fala? Quando você convoca ele para negociação. Tem uma falha na lei de licitação, porque esse dispositivo aqui, o que ele quis dizer, o que ele deveria ter dito? No parágrafo 6º ele deveria ter dito o seguinte, a regra do parágrafo 5º não se aplica na hipótese do parágrafo 2º e do parágrafo 1º do inciso 1. Por que eu estou falando isso para vocês? Vou te explicar o porquê. Qual que é o parágrafo 2º?
É quando você convoca os licitantes remanescentes nas condições do vencedor. A condição não é dele, é do vencedor. Se ele não aceitar, ele não está descumprindo a oferta dele. Ele não está aceitando cumprir a do vencedor. Ele não é obrigado a fazer isso. Então aqui não tem sanção. Então, nesse caso, se ele não aceitar, não tem sanção. A lei não fala expressamente, mas é lógico isso aqui. No caso do 2, se ele não aceitar, não tem sanção. Por quê? Porque não é a oferta dele. É a oferta de negociação. Ele não é obrigado a aceitar a negociação. Agora, no caso do 4, é a oferta dele. Se ele não aceitar, ele está descumprindo a oferta dele. Aí é a sanção. Voltando para a nossa tabela, eu vou chamar o segundo colocado e vou falar para ele o seguinte: tá, ô bicho ruim, já que você não quis negociar, eu te aceito por 12. Se você não aceitar por 12, você vai sofrer uma sanção. Porque 12 é a sua oferta. Eu estou te chamando para fazer por 12. Se ele não aceitar o por 12, você aplica a penalidade nele. Já aplicou no primeiro, né? Porque o primeiro descumpriu a oferta, aplica a sanção no primeiro. Chamou o segundo por 12 e não aceitou, sanção nele. Chamou o terceiro por 14 ele não aceitou, sanção nele. Chamou o quarto por 16 ele não aceitou, sanção nele. Por quê? Por que só no terceiro caso eu aplico penalidade? Porque só no terceiro caso é a proposta deles. Então aqui, ó, não aplico sanção, não aplico sanção, aqui eu aplico sanção se ele não aceitar, porque essa já é a condição dele na oferta da licitação. Pessoal, deixa eu contar agora mais duas coisas para vocês para a gente fechar esse nosso quadro, tá? A primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte: a lei de licitação, deixa eu melhorar isso aqui, ela não define um prazo expresso para a validade da proposta. Não tem na lei de licitações esse prazo. Esse prazo ele é definido no edital de licitação. E funciona mais ou menos a seguinte coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Se você vai numa loja de informática e pede o orçamento de um computador, eles vão te entregar um orçamento e vai ter um prazo de validade dessa oferta. Por exemplo, 5 dias úteis. Já falei isso para vocês antes. Aqui nas licitações, quem define o prazo de validade da oferta é a administração. Vamos supor que o edital diga o seguinte: as ofertas terão prazo de validade de 60 dias corridos. Vamos supor que o edital colocou esse prazo. Deu 40 dias, a administração convocou o licitante. Ele não pode chegar e falar: não, mas, cara, esse preço era lá no dia da licitação. Hoje eu já preciso de mais, né? Subiu a gasolina, subiu o dólar, subiu isso, subiu aquilo. Cara, salvo situações excepcionais, ele vai ter que atender aquela oferta dele, porque está dentro do prazo de validade, tá? Ele é obrigado a cumprir a proposta dele. Agora vamos supor que a administração convocou eles depois dos 60 dias. Ele pode chegar para a administração e falar o seguinte: ó, administração, esse preço eu não consigo mais fazer. A minha proposta ela valia por 60 dias. Passou 60 dias, eu não sou mais obrigado a cumpri-la. É verdade isso? É verdade. Então, segundo a lei de licitações, tem que ficar bem claro isso para vocês, se a APO aqui é administração pública, tá? Se a administração pública não convocar o licitante no prazo, ela colocou um prazo lá no edital, não chamou ele nesse prazo, esse licitante, ele fica liberado do cumprimento da obrigação. Se a administração chamar ele depois do prazo, ele até pode assinar se ele quiser, mas se ele não assinar, ele não sofre sanção. Se ele não assinar durante o prazo, ele sofre sanção. Se ele não assinar, não aceitar assinar fora do prazo, ele não vai sofrer sanção contratual, porque ele já foi liberado do cumprimento dessas obrigações. Vou voltar para o caso do orçamento que a empresa te deu. Ele botou lá 5 dias úteis de validade. Você chegou na loja depois de 10 dias e pediu para assinar o contrato. Ele pode olhar para você e falar o seguinte: ó, esse orçamento não vale mais.
O orçamento atual é esse aqui. Ou ele pode chegar e falar, ó, esse orçamento já venceu, mas eu tenho um computador aqui restante nesse mesmo preço, eu faço para você. Pode, pode, mesma coisa. A administração chamou no prazo, ele tem que cumprir. Chamou fora do prazo, ele vai olhar e vai falar, ó, administração, eu tenho algumas peças ainda por esse valor, eu vou aceitar o contrato. Não, não tenho mais peça nesse valor, não tenho mais como cumprir essa condição. Beleza, ele não pode sofrer sanção contratual, porque foi a administração que deu causa à convocação tardia. Agora eu vou colocar mais uma outra coisa para vocês, tá? Vamos voltar para esse exemplo desse prédio aqui que a gente estava fazendo. Vamos supor que a administração pública chamou o primeiro colocado e o primeiro colocado estava executando o contrato. Ou seja, eu chamei o primeiro, ele compareceu e assinou o contrato. Nós começamos a executar o contrato. Tá vendo como agora eu estou trazendo um caso diferente? Até aqui eu nem tinha começado o contrato. Agora eu estou partindo para um segundo caso. Eu já comecei o contrato. O primeiro colocado compareceu, fez toda a fundação, executou o primeiro andar, bonitinho, nas condições previstas no edital, fez todo o segundo andar. Neste momento, houve a extinção do contrato. E a obra ainda não estava pronta, não dava para inaugurar o prédio. Falta apenas um andar e nós temos um remanescente. O que falta executar? Na antiga lei de licitação, isso era uma hipótese de dispensa de licitação. Na nova lei de licitação, isso não é mais dispensa. Meu Deus, professor, então agora eu vou ter que licitar? Não. Continua quase igual à antiga lei de licitação. A única diferença é que eles tiraram lá do artigo de dispensa, porque não fazia o menor sentido chamar isso de dispensa. O que eu estou fazendo aqui é aproveitando a licitação que eu já fiz. É a mesma coisa no concurso público. Eu chamo o primeiro colocado, ele toma posse, mas depois de um tempo pede a exoneração. Se o concurso ainda está válido, eu vou lá e chamo o segundo colocado. Não é assim? Isso é dispensar o concurso? Não. A antiga lei chamava isso de dispensa de licitação, o que não fazia o menor sentido. Tá? Então continua a mesma coisa. Eu vou chamar o segundo colocado, eu chego para o segundo colocado e falo, segundo colocado, você tem como executar esse contrato para mim? Falta só um andar. Vamos supor, agora, que no orçamento do primeiro, esse último andar aqui, ele ia sair por... Vamos pegar aqui, eu coloquei 10 milhões, são 4 etapas, ele ia sair por 2,5 milhões na oferta do primeiro. Na oferta do segundo, seria naturalmente por 3 milhões, certo? A oferta do primeiro era de 2,5. Primeiro, 2,5. Segundo, 3 milhões. O que acontece aqui? Eu chamo o segundo colocado para fazer por 2,5. Se ele não aceitar, eu chamo o terceiro para fazer por 2,5. Depois chamo o quarto para fazer por 2,5. Se eles não aceitarem, eu chamo para uma negociação. Se eles não aceitarem, eu chamo eles na oferta de cada um. Ou seja, significa dizer que aqui eu vou aplicar as mesmas regras. Então isso aqui também, essa possibilidade de convocação também se aplica na hipótese de extinção do contrato durante a execução. Veja, aqui eu já estou falando de extinção, aqui eu já estava executando o contrato, mas que o empreendimento, o fornecimento, o serviço não foi concluído, ou seja, tem um remanescente. Eu preciso terminar isso que está faltando. Então, para concluir esse remanescente, eu posso aplicar as mesmas regras. Ou seja, a mesma regra para chamar os demais classificados quando o primeiro colocado não comparece para assinar, eu também aplico no caso de extinção do contrato para execução do remanescente. Mesma regrinha que nós vamos aplicar aqui. Beleza? Fechamos isso aqui. Vamos agora só tratar então de mais um último tópico, que é o tópico aqui, né? Decorrido o prazo de validade indicado no edital de licitação sem a convocação para contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos, exatamente como nós colocamos aqui nesse canto. Pessoal, esse nosso esqueminha ficou maneiro, né? Olha só que resumão que nós tivemos aqui.
a respeito dos assuntos de convocação dos interessados. Dá o seu print aí e vamos avançar, porque nós temos mais conteúdo pela frente. Caso o primeiro colocado não compareça para assinar o contrato, a administração poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato. No primeiro momento, nas condições propostas pelo licitante vencedor. Perfeito. No primeiro momento, é nas condições do vencedor. No segundo momento, é para negociação, para buscar uma proposta intermediária. No terceiro momento, é nas condições de cada licitante. Tá? Então, nós temos essa ordem aqui para a gente executar, tá bom? Então, por isso, esse quesito está devidamente correto, e assim nós fechamos esse tópico sobre convocação dos interessados. Roda a vinheta e já voltamos para continuar.